domingo, tem Flamengo Internacional de novo. Jogaram, né, pela Libertadores no meio da semana, agora Brasileirão. Pois é, o jogo vai ser em Porto Alegre, 6h30 da noite. Lembrando, Flamengo é o líder do campeonato, com 3 pontos de vantagem, faz grande campanha. Ricardo Lai, conte-nos tudo sobre Flamengo para esse jogo contra o Internacional. Mais esse, né, Lai? É isso aí, Escobar. Um abraço pra você, boa tarde a todos. É o segundo, né, dos 3 jogos seguidos, só que esses 2 agora em Porto Alegre. Foco total aqui no Ninho do Urubu é no Brasileirão, jogo de domingo. Então amanhã o Flamengo ainda treina aqui no Ninho do Urubu, depois viaja a Porto Alegre e o dia amanhã vai ser muito importante para saber se o Danilo vai poder viajar. O Danilo treinou ontem, normalmente, hoje o departamento médico já deu uma seguradinha nele, amanhã vai fazer um teste, lembrando que ele está quase 1 mês afastado por causa de uma lesão na coxa direita. O De La Cruz tem mais chances, né, de ser aproveitado, ele treinou ao longo de toda a semana, já não apresenta mais aquela inflamação no joelho esquerdo que o deixou de fora nessas últimas semanas, mas é um jogador que sempre vem sendo monitorado, né, segundo o departamento médico. E o Emerson Royal, né, que está com uma entorse no tornozelo, ele é dúvida. Agora, o cara que é certo que vai jogar é o Arrascaeta, o cara do momento na temporada do Flamengo, e ele deu entrevista hoje, a gente confere agora. É um time que no cede muchos espacios, un entrenador que es muy inteligente y que por más que a veces las equipos no pasan por grandes momentos, tienen jugadores que son cruciales en juegos decisivos. Sentimos un compromiso muy importante que pelo Brasileirão para a gente continuar na parte de cima, e o time deles também precisa pontuar em casa, assim que acredito que seja um jogo também bastante pegado. Arrasca em campo, as coisas ficam mais fáceis pro Flamengo, né? Nem sempre você... e nem sempre vai ser uma goleada, até porque isso é uma coisa muito incomum hoje no futebol. É isso aí, Fernanda. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu não sou adepto ao torcedor que acha horrível o que aconteceu ontem, porque tem torcedor que acha isso. Só 1-0, aí não comemora uma vitória. Vitória tem sempre gosto de vitória. O Flamengo venceu ontem o primeiro jogo nas oitavas de final da Libertadores contra o Internacional, que é um grande time, uma camisa pesada, que tem história nessa competição dentro do Maracanã. Fez o seu dever de casa. Só tem um ponto. Eu acho que também não tô daquele cara que só tá feliz por conta da vitória. O Flamengo, gente, é o melhor elenco do Brasil. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Se eu for pensar nos últimos jogos do Flamengo, o Atlético Mineiro joga melhor do que o Flamengo dentro do Maracanã. O Mirassol quase empata o jogo dentro do Maracanã. O jogo do Flamengo na Arena MRV, o Flamengo faz um ótimo primeiro tempo e cai de rendimento no segundo tempo. E aí o que acontece é o seguinte, o que eu tenho percebido do Flamengo, e desde o início da temporada, mas principalmente nos últimos jogos, é que o Flamengo não sabe girar a faca, que é uma expressão muito clara que o Júnior Maestro sempre usou, que é, o Flamengo enfia a faca, mas o Flamengo nunca gira a faca. E quando você não gira a faca, você dá a possibilidade para o seu adversário se animar. É matar o jogo. Exatamente, dizer, né? É girar a faca, porque você enfia e tem que girar a faca. Então assim, quando você, por exemplo, não gira a faca contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, você abre a possibilidade para você ser eliminado. E você foi eliminado da Copa do Brasil. O Internacional dentro de casa, gente, é outra equipe. É uma equipe mais forte, é uma equipe que oscila no campeonato, mas com certeza vai ter o apoio da sua torcida no Beira-Rio. E o que eu quero deixar claro aqui é que o confronto está muito aberto. Eu acho que o Flamengo, com o elenco que tem, com o time que tem, poderia ter tido um jogo mais confortável dentro do Maracanã, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo de Almanac, tá? Perfeito, jogou demais. É até difícil você falar para qualquer treinador que no segundo tempo você teria um segundo tempo melhor do que foi o primeiro. Principalmente quando você não faz gol, porque era natural que o Flamengo ia cair de ritmo. E aí tem muita coisa envolvida. Questão física, com 15 minutos do Flamengo, com 15 minutos alguns jogadores no segundo tempo já estavam morrendo. O próprio Samuel Lino, que acabou de chegar, sentiu um desgaste físico nele. Outros jogadores também. Então o Flamengo, durante 25 minutos no segundo tempo, ficou perdido em campo. O Internacional ganhou o meio-campo. Acho que isso também tem a ver com a fragilidade do meio-campo do Flamengo, que tem um Jorginho que é um absurdo de jogador com a bola no pé. Sem a bola, ele não é tão combativo como, por exemplo, o Flamengo tinha quando tinha o Pulgar, quando às vezes tem o De La Cruz. Então, assim, primeiro que eu acho que o primeiro volante do Flamengo também é um primeiro volante que não está no nível do Flamengo. Já falei isso aqui diversas vezes. Tanto o Alan quanto o Everton Araújo, eles são bons jogadores, mas eles não são do nível do Flamengo. Eles destoam muito em relação aos companheiros dele. Então o Flamengo perde meio campo. E quando o Flamengo perde meio campo, o Inter começa a ganhar campo, a aproveitar as oportunidades, a mudar, porque o Roger muda no intervalo, mexe um pouco no esquema e o Inter ganha campo, ganha mais escanteios, tem mais finalizações, mas concordo com o Vene. Chance clara, a melhor foi a do Luiz Araújo no segundo tempo. Então assim, o principal para mim, das ponderações que eu falei é:
tem que olhar esse segundo tempo. O Flamengo não pode cair tanto de rendimento com o elenco que tem, com as peças que tem no banco de reservas, mesmo que o estilo de jogo seja um estilo de jogo muito desgastante, da forma que caiu. Porque quando você cai durante 25 minutos de rendimento e você perde o controle do jogo dentro da sua casa, você dá chance para o imponderável. E se o Internacional empata o jogo e leva o jogo para o Beira-Rio, cara, fica mais complicado ainda. Então acho que o Flamengo tem totais condições, continua sendo o favorito jogando lá no Beira-Rio, isso tem que ser deixado claro, o Flamengo é um time melhor do que o Internacional, mas não girou a faca. E quando tu não gira a faca, o imponderável pode acontecer e a classificação do Flamengo está em risco. Esse não girar a faca, eu concordo plenamente com o Pedrosa, mas eu acho que não tem nada a ver com a queda de rendimento do segundo tempo. O não girar a faca é pecar nas finalizações. Porque se o Flamengo acerta as finalizações no primeiro tempo, a história no segundo tempo seria totalmente diferente. Talvez o Inter nem saísse tanto, porque ia pensar no jogo da volta, porque é mata-mata. Entende o que eu tô falando? Por exemplo, se o Flamengo faz um 2-0, se o Inter saísse muito no segundo tempo para buscar até mesmo fazer um gol, até mesmo um empate, o Flamengo poderia fazer 3-4 e aí ia acabar com o jogo. Ou seja, ia ficar inviável para o Internacional buscar a virada no Beira-Rio. Então, esse não girar a faca, concordo plenamente. Só que não tem a ver com a queda de rendimento do segundo tempo, que é algo, pelo menos, que o Felipe Luiz já fez uma análise e deixou claro ontem na entrevista coletiva, que ele entende que está tendo a queda de rendimento do segundo tempo e ele vai buscar entender os motivos. Que bom, já tem uma alta análise. O problema é se ele estivesse achando que estava tudo bem. E não está tudo bem. Eu concordo com as críticas em relação à queda de rendimento do segundo tempo. Agora, criticar porque o Flamengo ganhou apenas de 1-0, eu acho um absurdo isso. Ontem no Maracanã teve gente vaiando depois do jogo. Gente, não dá. Como é que você vai vaiar o seu time que venceu um time que é enjoado de vencer o Internacional? Repito, não vive uma grande fase, mas se você olhar os números do Campeonato Brasileiro, eles melhoraram em relação à pré-Copa do Mundo de Clubes, depois da Copa do Mundo de Clubes, eles estão melhor no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu esse time no jogo de ida da Copa Libertadores da América por 1-0 e teve gente vaiando. Eu, particularmente, acho isso um absurdo. Também. Não dá para você exigir tanto assim de um time, embora seja o melhor elenco do futebol sul-americano. Mas venceu por 1-0 e mesmo com muitos desfalques. Isso precisa ser dito, o Flamengo não tinha Arrascaeta, que hoje é o principal jogador do Flamengo, não só no estilo de jogo, no meio de campo, mas também em números. Ele é artilheiro do Flamengo na temporada. Então, assim, torcedor rubro-negro, desfrute do momento. O Flamengo venceu por 1-0. Isso quer dizer que está classificado? Não. Mas pelo menos sai na frente diante de um forte rival, que é o Internacional. E só pra gente não ficar no campo e bola e Felipe Luiz... Cara, os jogadores do Flamengo erraram passes ontem que eles não podem errar. O nível que eles têm, a quantidade de erros que o Flamengo cometeu no meio-campo no segundo tempo, não pode acontecer. E outra, as substituições também não surtiram efeito. Eu gostaria de entender muito na cabeça do Felipe Luiz, isso aqui é só um questionamento, por que o Everton Cebolinha entra na vaga do Alacian primeiro do que o Alacian? Por que o Everton Cebolinha tem mais oportunidades do que o Alacian nos últimos jogos? Fez o gol contra o Atlético Mineiro, tudo bem, mas ontem ele entrou muito mal, muito mal. E você tem um garoto que aproveita seus minutos melhor do que o Everton Cebolinha. Então assim, por que esse cara não joga? O Saúl ontem também não entrou. Ele preferiu colocar o Everton Araújo, por exemplo, dentro do jogo. Por quê? Porque ele não acha que o Saúl está conseguindo corresponder fisicamente como um volante precisa, porque ele acha que o Saúl é um jogador que é meia-direita. Tudo isso pode ser levado em consideração. Mas eu acho que o Flamengo tem um banco muito bom, um banco suficiente para você conseguir manter o estilo de jogo. É isso que eu quero dizer. Que o adversário vai jogar, gente, é futebol. O Inter é muito bom. O Inter é uma equipe qualificada, é uma equipe grande demais. Lógico que quando começasse a jogar futebol, ia ter mais espaço. Mas o Flamengo não pode perder o controle do jogo como perdeu. 25 minutos é muito tempo. É muito tempo e é um risco muito grande quando você só tem 1-0 no placar. Eu acho que o Felipe Luiz ele tinha que rever o que ele pensa sobre o Saúl, porque ele explicou depois do jogo contra o Mirassol por que ele não colocou o Saúl. Pela função. Ele acha que o Saúl veio para a vaga do Gerson. Só que eu acho que diante de muitos desfalques e com jogadores que ele tem à disposição, no caso Alan e Everton Araújo, ele poderia rever isso. Por que não você não colocar o Saúl como volante para ajudar a jogar ao lado do Jorginho, que inclusive ontem fez uma grande partida. É impressionante. Para mim ele foi o armador do time ali, na ausência do Arrascaeta. Eu acho muito mais incoerente o que ele fez com o Cebolinha nos últimos jogos. Por exemplo, o Cebolinha fez um baita primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, inclusive fez um gol. Aí veio o jogo contra o Mirassol, o cara cheio de confiança. Ele nem bota o Cebolinha no jogo. Aí ontem, do nada, ele coloca o Cebolinha no segundo tempo num contexto totalmente diferente. E vai mal.
Exatamente. Então, assim, como que eu vou criticar o Cebolinha? Porque ele não consegue ter sequência, sabe? Qual foi o melhor momento dele com o Tite? Quando ele teve muita sequência. Então, assim, de fato, algumas escolhas de Felipe Luiz, a gente questiona. Mas ele, pelo menos, deixa entender ali que ele leva as escolhas dele em consideração ao rival, no caso, o Internacional. E mais um ponto só para finalizar. O maior lamento que o torcedor do Flamengo tem que ter, na minha visão, é a lesão do Pulgar. Porque o meio-campo com o Pulgar, que combate, que chega à frente até melhor do que o Alan, porque bate melhor de fora da área, consegue ter uma finalização melhor. Falta combatividade no meio do Flamengo quando o Flamengo não tem o controle do jogo. E o Jorginho, como eu disse, ele é um jogadoraço, gente, é um negócio absurdo. Mas sem a bola ele deixa um pouco a desejar, porque é natural, ele é não 8, é a característica dele. Ele não é o 5. Então o Flamengo hoje não tem um primeiro volante combativo como é necessário para você retomar o controle do jogo quando é necessário também. Então eu acho que falta um pouco disso, falta esse jogador no Flamengo. E que você está falando isso há muito tempo. O De La Cruz. Pode ser o De La Cruz, pode ser o Gregory, pode ser o Danilo, pode ser o De La Cruz. Entendeu? O Flamengo tem esse jogador no elenco. Só que assim, esse jogador ele precisa ficar pronto. A tendência é que seja relacionado para o jogo final de semana. Mas o Pulgar hoje, para mim, é o mais ideal do que o Flamengo tem hoje, né? O Flamengo tinha que buscar no mercado esse camisa 5. Tem que buscar. Um cabeça de área, né? É um cara dinâmico. Ele tem que ser um cara que entrega intensidade dentro do jogo, mas que saiba jogar, porque pro estilo do Flamengo não adianta você ter um volante que só destrói. Você tem que ter um volante que também constrói. E o Alan, para mim, ele não é ótimo em nenhuma das fases. Ele não é ótimo nem construindo e ele não é ótimo nem defendendo. Ele é um jogador mediano. Ele é um jogador mediano que pro nível do Flamengo é pouco. Se fosse em qualquer outra equipe, talvez, do futebol brasileiro, tirando Botafogo e Palmeiras e talvez... Acho que até no Cruzeiro ele caberia. Pro Flamengo, é mediano. É por isso que eu falo que o Felipe Luiz tem que rever a situação do Saúl. Gente, o Saúl ele pode jogar facilmente ao lado do Jorginho. O Jorginho pode ser esse primeiro volante. Ele mesmo fala isso na entrevista coletiva, que ele prefere jogar de primeiro volante. Assim, não dá pro Felipe Luiz manter essa linha de raciocínio dele quando, em alguns momentos, ele vai precisar mudar. E esse é o momento. A gente já entendeu que o Alan não consegue fazer essa função, o Everton Araújo, por característica, também não consegue. Custava ele rever a situação do Saúl. Só que assim, num jogo como esse, talvez no segundo tempo, por que não? Sabe? Aí você recua um pouco o Jorginho, bota ele de primeiro volante, bota o Saúl para jogar ao lado dele, sem nenhum problema. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo não desistiu da contratação de Lucas Paquetá e está disposto a fazer todos os esforços possíveis para que o negócio seja concluído. O clube vê no jogador um reforço de altíssimo nível, capaz de elevar o patamar da equipe, principalmente após a saída de Gerson, que deixou uma lacuna importante no meio-campo. A vontade do atleta também é um ponto que favorece as tratativas, já que Paquetá nunca escondeu seu carinho e identificação com o Flamengo, clube que o revelou e considera que este é o momento perfeito para voltar a vestir o manto sagrado. Ele entende que a fase atual do clube, com um elenco competitivo e projetos ambiciosos, é o cenário ideal para retomar sua história na Gávea. O técnico Felipe Luiz é um dos maiores entusiastas da negociação, pois acredita que Paquetá se encaixaria de forma perfeita na função deixada por Gerson, além de oferecer versatilidade, qualidade técnica e intensidade para o esquema tático que ele pretende implementar. A ideia da diretoria rubro-negra é oferecer um contrato de 4 anos ao jogador, garantindo estabilidade e um projeto sólido para que ele seja peça central do time nos próximos anos. No entanto, a grande dificuldade será convencer o West Ham a liberar o atleta, já que o clube inglês tenta dificultar as negociações e impor valores altos, ciente da importância de Paquetá em seu elenco. Mesmo assim, o Flamengo mantém otimismo e acredita que, com a pressão do jogador e o interesse mútuo, a transferência pode se concretizar ainda nesta janela. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você aceitaria o retorno de Paquetá? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.